Mais que vencedores, estamos chegando com mais uma edição do programa Mais que Vencedores. Então, eu quero dar boas-vindas a você que já está conectado, você que está aí sintonizado também através da nossa TV Amazônia, canal 7.1, e você também que está, acompanhando pelo YouTube. Não deixa, de curtir, não deixa também de deixar o seu comentário. Eu quero agradecer muito, gente. Nós já estamos na terceira edição do nosso programa, o programa que marcou gerações. Então eu quero começar declarando da sua vida que você é o mais que vencedor. Sabe por quê? Porque aquele que nos amou primeiro, Jesus, nos tornou o mais que vencedor. Então, mais uma vez, eu quero dar boas-vindas a você que está conectado, a você que está sintonizado através da nossa TV Amazônia e também através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais que Vencedores. E olha só, chegou o momento de você ficar agora por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja. É o momento agora do quadro Fique por Dentro. Escolha aí o evento que você vai participar. Muitos eventos assim maravilhosos mesmo. Sempre tem um que é a sua cara. Agora chegou o momento de você ficar por dentro. Fique por dentro, anota tudo e não perca nada, tá bom? Culto de casais, dia 12 de junho. Casais, reservem esta data. No dia 12 de junho, teremos um culto especial preparado para fortalecer relacionamentos e celebrar o amor segundo o propósito de Deus. Conferências de missões do dia 19 a 20 de junho. Está chegando a nossa conferência de missões. Serão 2 dias de inspiração, aprendizado e renovação do compromisso com o ID de Cristo. Treinamento Volts no dia 27 de junho. Quer servir com excelência no reino? Então participe do treinamento Volts e receba capacitação para atuar com ainda mais preparo e propósito. Difflin Conference 2026, do dia 3 a 4 de julho. As inscrições já estão abertas para o Difflin Conference 2026. Venha viver o tema Overflow, o reino que transborda, e participe de uma experiência transformadora. E atenção, adolescentes, o Start Camp está chegando com dias de muita diversão, comunhão, aprendizado e crescimento espiritual. Garanta sua inscrição e não fique de fora. Gente, realmente, olha, eu estava olhando aqui no meu celular, muitos eventos maravilhosos mesmo na Paz Church Santarém. Eu quero falar para você também que eu quero dizer dos cultos de celebração. Nós temos o culto das 7 da manhã, das 9, 17 e 19 horas. Isso eu falo da sede regional que fica lá na Borges Leal, e também tem vários núcleos e campos espalhados pela nossa cidade, em cada bairro, nos 4 cantos da cidade. Sempre tem um que é pertinho da sua casa e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Sempre tem um que é a sua cara e você vai gostar demais. Não fique de fora, viu? Agora eu quero chamar um intervalo, como eu sempre falo, é rapidinho, dá tempo de você beber uma água, dá tempo de você esticar aí a costa e tudo mais, porque é hora do intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, viu? Eu te espero. Estamos de volta com o programa Mais que Vencedores. Eu falei pra você que era rapidinho, né? Gente, agora eu gosto muito desse quadro, porque nesse quadro a gente fala de muitas coisas. Digamos, por exemplo, semana passada nós falamos sobre o quadro Saúde. No quadro, na verdade, nós falamos sobre o tema Saúde da Mulher. Nós tivemos um bate-papo com a doutora Juliana. Foi muito maravilhoso, foi muito legal. Muitas pessoas mandaram mensagens que gostaram demais, principalmente as mulheres. Foi muito maravilhoso demais. Eu quero agradecer a doutora Juliana. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação, que foi maravilhosa demais. Gente, no Vale a Pena Ver de hoje, nós vamos relembrar de um evento muito maravilhoso que aconteceu aqui na nossa cidade. Reuniu milhares. Gente, nós estivemos lá
eu nunca vi em Santarém tantos evangélicos reunidos em um só lugar. Tinha gente da Igreja da Paz, tinha da Assembleia de Deus, tinha da Restauração, enfim, praticamente de todas as igrejas evangélicas daqui da nossa cidade. E também pessoas que não são evangélicas, mas foram para lá também para serem abençoados. Eu quero falar do Vem Louvar Pará. Nós vamos relembrar esse momento, como aconteceu. Nós tivemos um bate-papo muito legal com a Suelen, com o Jefferson e a Suelen. A Aline Barros também prestou praticamente uma coletiva de imprensa. Muitos repórteres estavam lá no camarim entrevistando e foi muito maravilhoso mesmo. Foi um evento assim que abençoou muito a nossa cidade. E nós vamos relembrar agora no quadro Vale a Pena Ver. A gente está nessa expectativa, né? Coração muito alegre ao Senhor, primeiramente. E não só também por esse evento inédito, né? Assim, em Santarém, Louva Pará, com esse mega ministro do Evangelho, da música gospel. A gente fica muito feliz de estar aqui. Isso é gratificante para nós também, estar com a família, participando, né? Sabemos que é tão bom adorar, louvar o Senhor. E sabemos que Deus é acima de tudo. Amém? Muito bom, uma alegria estar aqui novamente, né? E o povo é lindo, cidade assim, é uma recepção que vocês têm assim com a gente maravilhosa. Então não tem preço poder voltar aqui, louvar a Deus, né? Fazer desse dia um dia marcante. Vai ser muito lindo, muito especial. Esse evento vai ser para a família. Aline, você veio a primeira vez, foi na Igreja da Paz, Pastioche. Hoje nós estamos com o programa Mais Que Vencedores. Deixe uma mensagem para o programa Mais Que Vencedores, Pastor Ibe, Pastioche. Deixo um grande abraço, Pastor Ibe, toda a igreja, a todos vocês, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, né? E como diz mesmo o nome do programa, somos mais que vencedores em todas as coisas, quando a gente carrega Jesus e a presença dele dentro de nós, no nosso coração. Então que seja assim na sua vida, você que está aí nos vendo, que Deus possa te abençoar grandemente todos os dias, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aline, teve gente que veio de muito longe, Patrícia. Como é para você receber esse público que veio de outras cidades? É muito bom a gente ver as pessoas, né, se reunindo num propósito como esse, né, de louvar a Deus, e saber que vem pessoas de muito longe, pra gente é realmente assim uma alegria, porque a gente entende que um evento é um evento que tem um propósito, que tem um objetivo maior, né? E as pessoas reunidas aqui, as famílias reunidas, né, com esse coração disposto a adorar o Senhor, a gente vai fazer um barulho bonito aqui, né? Vai ser lindo, vai ser lindo. E com certeza elas vão voltar para suas cidades mais abençoadas. Com os anjos, sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. Louvar Pará 2026, e é claro, né? Primeira edição aqui em Santarém do Pará. Nós estamos aqui no programa Mais Que Vencedores com Jefferson e Suelen. Suelen, a gente podia pedir para você cantar um pouquinho do encontro do noivo com a noiva pra gente ouvir rapidinho, pode ser? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia.
e ali nós o adoraremos. Será tão lindo, aleluia. Que bênção, que legal. Olha, Jefferson, deixa uma palavra para Santarém, para os ministros de louvor. Esse programa, ele é extremamente evangélico, né? O público é evangélico e tudo mais, Igreja da Paz, outras igrejas também. Deixa uma palavra para os ministros de louvor. Não é música, a adoração não é música, né? É a gente realmente alcançar o trono de Deus. Deixa essa mensagem. A minha palavra para você é: esteja em sintonia, né, com aquilo que toca o coração de Deus, aquilo que chega como aroma suave ao seu trono. Eu acho que nós como ministros de louvores, nós temos essa incumbência, né, de louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, trazer o céu para a terra, porque se céu e terra estiverem alinhados, grandes coisas acontecem. Essa é a minha palavra para vocês. Amém. Suelen, e para a chama se manter acesa, qual é a mensagem que você deixa? Gente, é meio óbvio, parece o que eu vou falar, mas realmente não deixar de alimentar a chama, né? De colocar lenha todos os dias. E essa lenha é buscar sempre o Senhor, é sempre ter uma vida de oração, uma vida no altar de Deus e levar a sério, né? O que nós fomos chamados para fazer. Nós não fomos chamados para cantar, nós não fomos chamados para ser vistos. E se formos é porque o Senhor tinha um propósito, mas é fazer sem imaginar ou sem pensar nisso, mas fazer para adorar a Deus mesmo, de coração. Amém. Para encerrar, Jefferson, é muito palpável a presença de Deus realmente quando vocês estão ministrando e tudo mais, mas isso vem de um secreto, né? Vem ali atrás de uma busca diária e tudo mais, né? Sim, nós estamos... Na verdade, aquilo que acontece, aquilo que se manifesta no público são coisas que são reveladas no secreto, né? Nós não começamos agora, eu pelo menos já estou há 25 anos nessa trajetória, a Suelen também já está há 23 anos, eu acho, nessa trajetória, cantando, ela canta desde os 5. Então, nós entregamos uma vida ao Senhor. Não é só esse momento, é uma vida que nós entregamos diante dele e ele tem feito grandes coisas. Amém. Suelen, o nome do bebê? Não posso revelar. Nossa, agora eu vou falar igual a gente fala lá no Sul. Você me jogou no mato, hein? Vocês descobrirão. Acompanhem no Instagram. Vou fazer um merchandising ainda. Somos a geração que busca a sua face. Te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. E traz o avivamento. E traz o avivamento. Quem deseja? E traz o avivamento. Levante a mão e diga. E aí, gente, gostou do nosso Vale a Pena Ver de hoje? Relembrando esse momento muito maravilhoso do Vem Louvar Pará. A gente conversou com o Jefferson e a Suelen, a gente brincou ainda, eu tive a oportunidade de brincar com ela para perguntar o nome do bebê, porque eles falaram lá na hora, né, que eles não iam falar e tudo, e a gente teve essa brincadeira lá na hora da entrevista. Foi muito legal mesmo, foi um evento maravilhoso demais, que abençoou muito Santarém. Agora, gente, nós vamos ficar por dentro do que aconteceu na nossa igreja. Esse final de semana nós tivemos o batismo das redes, o batismo nas águas. Foi muito maravilhoso. Santarém toda, várias partes da nossa cidade estava tendo um batismo, estava tendo uma pessoa que estava aí recebendo aquele momento da nova criatura. Na verdade, várias pessoas. Então, a gente foi no batismo que estava acontecendo numa chácara, foi muito legal, muita gente, bastante pessoas mesmo, e nós estivemos lá. A equipe do Mais Que Vencedores, a equipe do programa Mais Que Vencedores estava lá e foi muito legal, foi muito maravilhoso. Então, confira agora no Aconteceu o Batismo das Redes.
minha vida, é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. Meu presente, meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura, sacode! Eu sou nova criatura, eu sou. Eu sou nova criatura. Esse é um momento histórico, né? Desde quando eu converti, sempre nos batismos. E a nossa alegria hoje é saber de pessoas maravilhosas que encontraram-se com Jesus, tomaram essa decisão com fé, com ousadia, com graça. E hoje eles estão aqui testemunhando o que Jesus tem feito na vida deles. Por isso, para nós é um momento assim de muita alegria, de muita graça, na presença de Deus e nessa comunhão gostosa com nossos irmãos em Cristo. Amém? É um momento muito importante porque nós estamos aqui, né, com todas as ovelhas, num momento que é um divisor de água na vida deles, né? Então é um marco na vida cristã, é onde a velha criatura fica, né? Tudo que foi do passado realmente vai ser deixado no passado e uma nova história o Senhor vai escrever na vida deles, né? Então é algo muito espiritual, é um momento profético também, né? E a gente só se alegra em ver, né, nossas ovelhas, pessoas que têm sido alcançadas pelo amor de Jesus, descendo as águas hoje e se tornando novas criaturas para uma nova vida em Cristo. E isso é sem dúvidas emocionante, né? Então nós estamos muito, muito, muito felizes. Todo batismo é uma emoção. Sim, morreu a velha Kathleen, agora eu sou uma nova mulher e foi incrível a experiência. Ayla, você como discipuladora, como foi a expectativa, como foi a emoção aí de batizar a Kathleen? Foi muito grande, porque ela é minha primeira discípula. E eu tô muito feliz, porque eu passei por isso há uns anos atrás. E eu sei como é a sensação e como é tão bom a gente poder estar nesse momento, pegando na mão do Espírito Santo, de fato. E agora ela tá vivendo isso e eu tô muito feliz, porque eu acredito que, como diz o pastor Eibe, isso é só o começo. Então ainda haverá muitas coisas aí que o Senhor tem preparado para a vida dela. Eu conheço a Kathleen há muitos anos, então a gente sempre esteve juntas. E o discipulado como assim a gente vai aprofundando mais a nossa amizade e com Cristo. Nós somos amigas de Cristo, juntas assim como irmãs de fato. Eu ajudo ela também como minha discípula me faz entender algumas coisas, porque desde que eu me tornei discipuladora dela, muitas coisas mudaram. Eu acabei entendendo coisas que antes eu não entendia e hoje em dia é incrível poder estar junto com uma pessoa andando na caminhada cristã, porque eu acredito que é isso. Nós não somos cristãos estando sozinhos, nós precisamos de alguém para estar sempre, como tem uma coisa que eu não lembro qual foi o pastor que falou, mas tem paracletos, que é aquele que está no lado para ajudar, e eu acho muito importante isso, a gente ter alguém para estar ao nosso lado, auxiliando, nos dando força nos momentos difíceis, porque o Senhor, ele sempre foi assim da comunhão, né? Ele tinha os seus discípulos estando em comunhão, e estar em comunhão é incrível, estar com alguém é incrível. Hélio se batizando e tudo mais, como foi a experiência de descer as águas? O velho Hélio ficou lá embaixo e subiu o novo Hélio, né? Glória a Deus. É uma experiência única que a gente passa, a gente se prepara, tem toda uma preparação dentro da igreja para a gente chegar nesse momento. E antes desse momento é uma escolha nossa, entregar nossa vida para Jesus, então é um momento muito importante para a gente, é algo muito emocionante, que fica marcado na vida da gente. Quer chorar. Felipe, tu como discipulador do Hélio, como foi a expectativa, como foi a emoção de batizar, ter todo aquele preparo, né, do discipulado e tudo mais? Acredito que pra gente que é discipulador, alcançar esse alvo é uma coisa muito importante pra gente, né? Porque assim, tem todo um processo, um trilho que a gente vai fazendo, né? Um checklist, né? Então, quando a gente chega ao nível de batizar uma pessoa, né? Uma nova vida, é uma coisa muito surpreendente. Então, pra mim, é gratidão demais a Deus. Hélio, e o discipulado mudou a tua vida?
Com certeza, entregar a vida para Cristo, saber por que nós estamos aqui nesse mundo e o que nós precisamos buscar espelhado neles. Nós temos sempre como exemplo os nossos líderes, e o Felipe é um líder para mim, os pastores da rede são líderes também para a gente. Então é muito importante na nossa vida ter essa liderança, ter esse caminho que a gente precisa seguir. Foi maravilhoso demais, né? A gente estava lá e teve muita comunhão, teve muito louvor, muita gente. Nossa, lembrei do meu batismo, né? O meu batismo, eu não vou revelar aqui a data, o ano também, mas foi há muito tempo atrás. Eu batizei, eu tinha, eu acho que uns 11 anos de idade, 11 ou 12 anos, e foi muito maravilhoso mesmo. Então, gente, muito obrigada a você que está assistindo aí o programa Mais Que Vencedores. Eu tenho certeza que está abençoando muito a sua casa, está abençoando muito a sua família. Sabe por quê? A gente realmente tem recebido muitos feedbacks assim maravilhosos, impressionantes, positivos mesmo. Muita alegria com a volta do programa, com essa nova versão, novos quadros também que tem abençoado muito a vida da nossa cidade, Santarém. Então, eu quero agora chamar um outro intervalo, mas é muito rápido, gente, é muito rápido mesmo. Não sai daí, ou então se você for sair, volta logo para você não perder a continuidade do nosso programa. Então, agora eu quero chamar o intervalo e já voltamos. Muito bem, gente, voltamos com o nosso programa Mais Que Vencedores e mais uma vez eu quero agradecer muito a sua audiência. Você já tem um encontro marcado aqui, eu creio que muitos já colocaram até na agenda, no despertador também do celular. Se você, por um acaso, não assistiu o programa, nós temos várias oportunidades para você assistir. Por exemplo, ele é exibido aos sábados, né, às 9 horas da manhã, com reprise às 20 horas. Aos domingos, às 9 horas da manhã, com reprise às 21 horas. Mas também nós estamos também exibindo no YouTube. Então, não fique de fora das novidades, não fique de fora do que a gente quer mostrar para você. Agora chegou o momento de a gente ser ministrados pela palavra de Deus, pela ministração da palavra de Deus. E essa palavra, gente, é maravilhosa demais. Eu estive assistindo tudo e para a gente poder, claro, exibir depois no programa, a gente tem que assistir e Deus falar com a gente. Deus falou muito com a gente, falou muito comigo mesmo. O nome dessa ministração é A Jornada dos Heróis. Foi ministrada na sede regional pelo pastor Luciano Pedrosa. Eu tenho certeza que vai também abençoar muito a sua vida. Então, assista agora no Momento Palavra e depois a gente comenta como foi, tá bom? Não sai daí, anota tudo que Deus quer falar com você. Eu quero falar nessa manhã sobre a jornada dos heróis. E nós vamos falar sobre Jefté. Jefté é um personagem bíblico que tem uma história incrível, uma história de superação. E, inclusive, ele faz parte daquela relação lá de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. A Bíblia, ela é uma história, uma grande história, que reúne várias biografias e praticamente todas essas biografias têm essa jornada do herói. O que é a jornada do herói, pastor? A jornada do herói, nos dias atuais, é uma estratégia de preparação de roteiros, de escrever roteiros, de filmes, de histórias em quadrinhos, de séries, de novelas, e até no marketing para vendas, as pessoas hoje, os influenciadores, especialistas, eles têm o que se chama de um storytelling, que é uma história a ser contada, e nessa história tem essa jornada do herói. A jornada do herói, normalmente, é
aquele roteiro conhecido dos filmes, da grande maioria dos filmes, em que tem uma pessoa normalmente vulnerável, frágil, com dificuldades, e ela tem um tempo de sofrimento, e depois aparece alguém para mentoreá-la, para ajudá-la, e ela se levanta, se fortalece, e começa a obter vitórias, ou ganha superpoderes de alguma forma, e depois ela volta para o seu local de origem, totalmente transformada, e ainda podendo ajudar outras pessoas. Então, isso é o resumo do que se chama jornada do herói. E quando eu coloco no plural, jornada dos heróis, é porque eu quero falar da nossa jornada. Porque eu vou falar só de um personagem bíblico aqui, que é Jefté. Mas quando eu coloco no plural a jornada dos heróis, é a minha jornada, é a sua jornada, porque certamente todos nós temos uma história para testemunhar. Todos nós temos algum momento de superação, algum momento que tivemos um ponto de transformação em nossa vida, em que Deus mudou a nossa história. Quem foi transformado pelo poder de Deus, levante sua mão e dê glória a Ele. Amém? Se você não teve ainda, essa manhã é a sua oportunidade. Quantos pode dizer amém? Abra sua Bíblia, então acompanhe no telão comigo, Juízes capítulo 11. Vamos ler do 1º até o 10º versículo, que diz assim a palavra de Deus. Jefté era um guerreiro de Gileade, mas era filho de uma prostituta e de um homem chamado Gileade. A esposa de Gileade tinha vários filhos, e quando cresceram, não aceitaram a Jefté. Todos os filhos obrigaram Jefté a sair do povoado e disseram: você não vai receber nenhum dos bens do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Assim Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na região de Tobi, onde reuniu um grupo de criminosos que o seguiram. Depois de um tempo, os amonitas lutaram contra Israel. Por causa da luta entre amonitas e israelitas, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na região de Tobi. Eles disseram a Jefté: queremos que seja o líder do nosso exército para lutar contra os amonitas. Jefté respondeu: vocês me odeiam e me tiraram da casa do meu pai. Então, por que vêm me procurar agora que estão com dificuldades? Os líderes disseram: exatamente por isso procuramos, para pedir que venha lutar contra os amonitas. Você será o comandante de todo o povo de Gileade. Jefté respondeu: se vocês querem que eu regresse a Gileade para lutar contra os amonitas, suponhamos que o Senhor me ajude a vencer, então serei eu seu novo líder? Os líderes disseram: o Senhor é a nossa testemunha, prometemos fazer tudo o que você mandar. Essa aqui foi a jornada de herói desse homem chamado Jefté. O nome Jefté tem um significado profético e significa Deus abrirá. Diga, Deus abrirá. É interessante que Jefté, nessa jornada que ele teve, inicialmente não era de herói, foi uma jornada difícil, e eu escolhi essa história muito proposital, porque eu poderia pegar qualquer outra história bíblica. Eu poderia pregar essa mesma mensagem em cima da história de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Poderia pregar essa mensagem na história de Moisés, na história de Jó, não é? Todos têm jornada de herói. Todos têm esse ciclo, né? Essa curva na vida, né? Que não começa bem, mas vai no fundo do poço. Alguns ainda cavam mais ainda o poço, né? Vai mais fundo ainda. E depois alguma coisa acontece que transforma a vida deles e tem uma história de vitória ao final. Mas eu escolhi propositalmente Jefté porque eu acho que é uma história muito extrema. Inicialmente, uma história muito triste. E nós conseguimos enxergar na Bíblia, né, todas essas histórias desses homens que passaram, que, inclusive lá em Hebreus capítulo 11, assim como Jefté, outros, muitos deles têm o seu nome naquela lista dos heróis da fé. Deus também, Ele pode mudar a nossa história, a ponto de, ao final, nós sabermos que a minha história, a sua história, também será uma história de heroísmo, uma história transformada. Alguém que foi curado por Deus, alguém que foi liberto de maldições, alguém que tinha tudo para dar errado, mas ao final deu certo. Alguém que o mundo conspirou contra,
mas mesmo assim não foi suficiente para te colocar derrotado. Essa tem que ser a nossa história. E quando nós olhamos para Jefité, certamente é uma história gravíssima, porque eu não sei se você prestou atenção na leitura, ou se foi suficiente para você entender a gravidade da história dele, ou se você já conhecia essa história antes. Eu nem vou perguntar aqui quem já conhecia a história de Jefité, porque no culto anterior não foi muito legal a resposta. Eu falei para os irmãos, eu recomendo que vocês leiam mais a Bíblia, porque era para ser uma história mais conhecida. Resumidamente, o que nós lemos é o seguinte: Jefité, ele era filho de uma prostituta, então, mas criado na casa do seu pai, chamado Gileade, e morava também numa localidade chamada Gileade. Aí imagina a situação desse rapaz, após ele ter nascido por um ato pecaminoso do seu pai, uma relação com uma prostituta, e os estudiosos dizem que a mãe dele era uma prostituta pagã, porque Gileade, essa localidade, Gileade, ficava a leste do Rio Jordão, ali numa área de fronteira, então, atravessando ali, eles tinham contato com povos que não eram de Israel, povos pagãos, e certamente por um deslize, uma vida de pecado, uma aventura amorosa, o pai dele se relacionou com uma prostituta que se tornou a mãe de Gileade. Só que esse pai traz o menino para ser criado na família que ele tinha, porque ele era casado e tinha outros filhos. A consequência disso foram marcas terríveis na vida de Gileade, porque ele era taxado de filho de prostituta. E ele não era bem aceito dentro da sua casa, porque ele era um filho, sabe, ele era um irmão indesejado lá dentro. Ele era como um invasor dentro daquela família. Certamente a vida de Gileade naquela família era a prova da vergonha do pecado do seu pai. Um pecado que não dava para ficar escondido, já que teve um filho que nasceu. De certa forma, Gileade até, quem sabe, tentou remediar as coisas, trazendo o menino para ser criado na casa dele, mas pelo que a história conta, a experiência não foi positiva, porque os seus irmãos o odiavam. Ele tinha esse estigma sobre ele de ser filho de uma mulher que não tinha honra, porque vendia o seu corpo para outros homens, nasce por um acidente e se mete no meio daquela família no qual seus irmãos o rejeitavam e o odiavam. E a história piora, por quê? Porque chega um momento em que ele é expulso de casa. E eu não sei, porque a Bíblia não vai ter detalhes sobre isso, eu não sei aonde estava Gileade nesse momento. Porque ele era para ser aquele pai protetor para aquele filho que já sofria bastante por causa de toda essa história que era do próprio erro do pai. Isso acontece muito, não é? Quando nós, adultos, nós, pais, homens, adultos, mulheres também, quando nós erramos nessa área, assim como o pai de Jefité, chamado Gileade, errou, na maioria das vezes, quem mais sofre são os filhos. E a Bíblia não fala onde estava Gileade nesse momento tão terrível na vida do filho, chamado Jefité, que os próprios irmãos o expulsam de casa. A gente pode imaginar várias coisas. Uma delas, talvez, ele não estava mais vivo, porque depois, até onde eu li, Gileade não é mais citado na história. Quem sabe ele tinha morrido e não pôde defender o seu filho. E ele se torna alguém que, possivelmente, quando criança, até certa fase, ele nunca imaginava que ele tinha que ser isso. Eu não estou dizendo que ele teria que ser, mas ele faz essas escolhas movido pela sua história. Eu não sei você, mas de vez em quando eu enxergo na minha vida atitudes minhas que refletem exatamente aquilo que eu não gostava que meus pais faziam. Não sei se você passa por isso. Porque quando você está na casa dos seus pais, não tem nenhum pai e mãe perfeito. Então o adolescente ali, jovem, começa a perceber e pensa: eu não gosto quando meu pai fala assim comigo. Eu não gosto quando ele me chama disso. Eu não gosto quando ele me disciplina assim. Eu não gosto que ele trate a minha mãe desse jeito. Ou a mãe também, os dois lados. Eu não gosto dessa atitude, eu não gosto dessa brincadeira, eu não gosto
que ele altere a voz dessa forma. Eu não gosto desse isolamento, desse silêncio, por exemplo. E nós vamos amadurecendo, não sei se contigo aconteceu, comigo aconteceu. E eu pensava assim, quando eu for casado, tiver uma família, essas coisas eu não vou fazer. Mas depois que eu caso, tenho filhos, eu me pego fazendo as mesmas coisas. Não todas, mas às vezes é muito automático você repetir aquilo que você viveu, aquilo que você viu. Só que chega uma fase, como eu já disse, que você tem que tomar decisão. Que decisão? Ou você segura essa muleta e fica dando desculpas que você é desse jeito por causa do teu passado, ou você larga a muleta e começa a mudar a tua vida. E começa a mudar as suas atitudes. E não aceitar que os fatos do passado vão determinar aquilo que você é e aquilo que você vai ser. E aqui a Bíblia fala sobre isso. Né? Jefté se tornou o líder desse bando. Né? A autoproteção, esse sentimento de autoproteção. Já viu pessoas que são inseguras? As pessoas mais arrogantes, as pessoas mais grosseiras, elas carregam uma criança insegura dentro de si. As pessoas que querem atropelar outras, normalmente são por motivo de autoproteção. É igual o porco catitu aí na selva, igual o porco espinho. A forma dele se proteger é colocar os espinhos para fora. Agora, nós não somos porcos catitu, nem porcos espinhos. Nós somos seres humanos que podemos decidir o que faremos na nossa vida daqui em diante. Quantos querem viver a jornada do herói? Diga glória a Deus. Deus está contigo nisso. Quantos podem dizer amém? Mas na vida de Jefté tem um ponto de virada. Lembra o nome dele? O nome dele é Deus abrirá. Deus abrirá. Ele tinha um nome profético. Talvez você e nem eu tenhamos nomes proféticos. Os hebreus e os judeus, eles têm essa cultura de ser muito intencionais no nome que colocam nos seus filhos. Se você pegar os nomes, normalmente tem um significado que diz sobre o momento do nascimento da criança ou aponta para o futuro dele. Aqui apontava para o futuro de Jefté. Só que a vida dele não condizia com a profecia, até o momento que acontece o ponto de virada. Todo roteiro tem um ponto de virada. Diga assim, toda história, mais alto, toda história tem um ponto de virada. Você assiste um filme, tem aquele momento de tensão do filme, mas tem um momento da virada. Você fica esperando que a história vai melhorar, vai virar. E é assim que acaba os roteiros que têm final feliz. Na nossa vida não é diferente, na história dos homens de Deus não foi diferente. Vai ter um ponto de virada. E aqui acontece porque aqueles mesmos homens que humilharam Jefté, aqueles mesmos homens que expulsaram ele da sua casa, do seu local, que jogavam tantas coisas horríveis no seu rosto, foram os mesmos que voltaram para convidá-lo para algo diferente. Agora para ele retornar liderando o povo, salvando o povo, comandando o exército e sendo o líder deles. E eu quero dizer que na minha vida, na sua vida, sempre vai ter um momento da virada. Sempre vai ter um momento que a oportunidade virá para nós tomarmos as decisões certas que vai definir o nosso futuro. O futuro de Jefté não foi definido exatamente pela história dele de criança e adolescente. A história dele, que ele se torna um herói da fé, foi decidida justamente nesse ponto de virada aqui. Quando vem uma proposta inusitada, possivelmente das pessoas que ele menos esperava que viesse, de certa forma, oferecer algo de bom para ele, mas chega para ele. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que nós precisamos identificar essa oportunidade. Aqui a Bíblia fala, para a gente lembrar o texto de Juízes, que esses homens, assim, eles disseram a Jefté: queremos que seja o líder do nosso exército para poder lutar contra os amonitas. Esse foi o ponto de virada na vida de Jefté. E nós precisamos identificar as oportunidades que vêm até nós.
Pastor, qual é a oportunidade que vem até nós, que de fato transforma a nossa vida? E a Bíblia fala sobre isso. Foi o dia que Jesus chegou sobre você. Foi o dia que você ouviu a voz e o convite de Jesus, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Foi o dia que Jesus te chamou para perdoar os seus pecados, se você cresce nele, e ele perdoaria, levaria sobre ele suas maldições, e ele te daria salvação, vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo explica muito bem sobre isso, dizendo que aqueles que estão em Cristo são o quê? Novas criaturas. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Alguém já teve essa experiência aqui? Diga glória a Deus. Você já teve uma experiência com Jesus? Você consegue lembrar desse dia ou dessa fase que você teve esse encontro com Jesus e a sua história foi mudada? Quem lembra, diga amém. Esse é o momento. Isso é tão incrível, amados, que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é mudada individualmente, no nosso particular. Jesus é tão poderoso que ele não apenas mudou a nossa vida, na minha experiência particular com ele. Jesus, quando ele entra na história do ser humano, na verdade, ele dividiu a história do mundo entre antes e depois dele. Se esse Jesus, nascido lá em Belém, num periferia ali dos arredores ali de Israel, numa situação de humildade, tanto que as pessoas até hoje têm dificuldade, os judeus, de crerem que esse é o Messias. Se foi ele que marcou a história do mundo a ponto de dividir entre antes e depois dele, não importa o que as pessoas pensam. Tem gente que é ateu, não crê em Deus, não crê em Jesus. Tem gente que é anticristã, tem gente que odeia o evangelho, o cristianismo. Não importa a opinião de ninguém. A história do mundo é dividida entre antes e depois dele. Se ele foi capaz de rachar a história da humanidade e marcar um ponto central, que é a presença dele, imagina na minha vida e na sua vida. Imagina o que ele faz, irmãos. Imagina como é significativo o dia que nós dissemos sim para ele. O dia que ele nasceu, passou a habitar dentro de nós, passou a habitar em nós, quando o confessamos como Senhor e Salvador. Esse é o nosso principal ponto de virada, aonde nós precisamos crer nas promessas da palavra, de quando Jesus entra. E é isso que o apóstolo Paulo escreve, que todo o nosso passado se torna insignificante diante da presença de Jesus, quando ele marca a nossa vida. Por isso, há um espaço, há a oportunidade de libertação, de cura, de transformação em nós. O problema, amados, que nós, que nos dizemos crentes, filhos de Deus, seguidores de Cristo, tem muitos de nós ainda que está lambendo as feridas do passado, que está se vitimizando ainda e sofrendo e cabisbaixo e num sofrimento que nunca tem fim. E não identificamos que se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se Ele passou a habitar dentro de você através do Espírito Santo, teve um marco significativo que te transforma por inteiro e te dá a expectativa de você ter vitória completa sobre tudo que lutou contra você a vida inteira. Amém ou não amém, pessoal? E ele aceita, né? Os líderes disseram: o Senhor é nossa testemunha, prometemos fazer tudo o que você mandar. Uma coisa interessante, o ambiente de Jefté, isso é complicado, né? Porque, assim como Moisés, isso acho que é até um processo terapêutico, né, de Deus nas nossas emoções. Por isso que eu creio que seja tão difícil tomar decisões como ele tomou, de aceitar a proposta de Deus, porque Jefté teve que voltar do lugar da sua humilhação para Deus honrar ele. Possivelmente era um local que ele não queria se lembrar mais, por isso que ele foi para longe. Mas ele tem que voltar, as pessoas eram as mesmas. Talvez ele não queria se relacionar mais com aquelas pessoas. Ele teve que voltar, essa é a jornada do herói, ele volta. Mas ele volta diferente, ele volta curado, ele volta honrado por Deus. Ele volta com uma nova perspectiva sobre a sua vida, porque ele está vendo que uma porta se abriu à sua frente. Deus faz isso com Moisés, mesma coisa.
Moisés já estava 40 anos longe do Egito. E Deus fala: Moisés, você vai voltar para ser o líder do povo, mas tem que voltar lá. Você vai ter que enfrentar Faraó e os teus perseguidores e teus irmãos que nunca te aceitaram estão lá. E você vai ter que confrontar isso. Mas, amados, essa manhã é uma manhã que Deus está abrindo portas à sua frente. Porta de restauração. Portas para você não viver de acordo com os sentimentos de autoproteção. Ah, eu sou assim porque eu fui feito assim. A minha história me fez assim. Não. Você tem que ser aquilo que a Bíblia fala que você tem que ser. Eu gosto do texto do Salmo 139, em que o salmista diz que Deus tem um livro escrito ao seu respeito. Ele tem um livro escrito sobre a sua vida, sobre a sua história. E nessa história tem dores? Tem. Tem aflições? Tem. Tem perdas? Tem. Tem abandono, como Jefité, e rejeição? Tem. Tem prejuízos ao longo da história? Tem. Mas tem um ponto de virada. Tem um ponto que Jesus entra para que a sua vida, a minha história, a sua história, assim como Jefité, seja uma história contada para libertar tanta gente, para abençoar tanta gente. E nessa manhã eu quero dar oportunidade para algumas pessoas poderem lembrar disso e poderem se apropriar. Jesus já entrou na sua vida se você decidiu por isso alguma vez. Se você o chamou. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar na simplicidade do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo escreve lá, Romanos capítulo 10, que se nós crermos no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor, nós somos salvos. É tão simples que é difícil de acreditar. Tem pessoas que não veem o Evangelho e falam: não é possível que seja tão simples. Eu pensei que tem que fazer igual o pessoal que pertence a outra religião, lá no Rio de Janeiro. Eles sobem a escadaria do Morro da Penha para pagar promessas. Tem uma igreja lá no cume da montanha, centenas de degraus, eles sobem ajoelhados. Porque eles pensam assim: não é possível que seja tão simples, eu vou ter que ter alguma penitência para consertar a minha vida, para eu merecer o amor de Deus, para eu merecer que a minha vida seja curada, transformada. Mas não, porque a Bíblia fala que Jesus, ele levou sobre si toda a nossa maldição. Lá na cruz, nós celebramos a ceia agora há pouco. O sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus lá na cruz, ele se fez maldito por nós. Ele substituiu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele levou as nossas maldições para que hoje sejamos livres. Pastor, mas a vida com Jesus é difícil, tem problemas, temos lutas, temos aflições, mas o conforto que temos, que Jesus, quando disse que nós teríamos aflições no mundo, ele completa dizendo: mas fique tranquilo, não perca a alegria, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Eu venci os teus opositores, eu venci aqueles que te ofenderam, eu venci aqueles que quiseram te colocar no fundo do poço, assim como fizeram com José. Eu venci aqueles que estão te humilhando, eu venci todo o sistema de maldições e pecados no mundo espiritual, coisas visíveis e invisíveis. Para quê? Para que você possa viver a tua vida na plenitude e no propósito que Ele tem. E o profeta diz que os pensamentos dele para mim, para você, são pensamentos de paz. Diga assim: eu recebo essa paz. A Bíblia fala, o profeta diz que os pensamentos dele são melhores e maiores que os nossos. Quantos creem? Diga amém, diga eu recebo. Você precisa acreditar nisso. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Gente, que palavra, né? Como eu tinha falado, eu realmente fui muito ministrada mesmo. A jornada dos heróis. Deus, ele sempre tem algo maravilhoso. Deus, ele sempre tem algo para fazer na sua vida a partir do momento que você decidir não viver mais com as lembranças do passado, não viver mais com aquelas lembranças tão pesadas, de feridas e tudo mais. Jesus, ele sempre tem algo novo para a tua vida. E hoje eu quero falar para você, como eu falei no início do programa, que você é o mais que vencedor. O mais que vencedor, porque Jesus é maravilhoso demais. Ele entregou a sua vida por mim,
por você. Basta a gente realmente tomar posse dessa vitória, tomar posse do que Jesus conquistou na cruz para nós. Eu sempre falo que Jesus é o meu suficiente, porque ele realmente, as pessoas que me conhecem dizem que essa frase é muito minha cara, mas eu aprendi essa frase com a pastora Ludmila Ferber. Hoje ela está na glória com o Senhor, mas deixou realmente um legado de vitória, deixou um legado de um verdadeiro adorador. Então eu falo e quero também compartilhar com você que Jesus é o meu suficiente. Gente, muito obrigada mesmo, você que permaneceu até o final. Nós queremos agradecer. Eu sempre faço aquele agradecimento, porque o programa Mais Que Vencedores, ele não é somente feito por mim, que eu estou apresentando aqui, mas tem muita gente aí por trás das câmeras que fazem acontecer esse programa. Eu quero agradecer o Rodrigo, que agora neste momento está lá, ó, atrás da câmera, está filmando tudo, vendo o melhor ângulo e tudo mais. O Júnior, que é o editor, que toda semana ele já começa a editar com muito carinho, com muita dedicação. Ao Léo também, que ajuda também nas externas, ele é cinegrafista da externa, mas o Léo também é um grande produtor que tem nos ajudado muito mesmo nessa retomada do programa Mais Que Vencedores. Eu quero agradecer a minha liderança, aos nossos pastores, pastor Luiz, pastora Miriam, pastor Luciano Pedrosa também, muito obrigada. E olha só, gente, eu espero você no próximo programa Mais Que Vencedores. Eu quero dar um spoiler para você. Olha, tá especial demais. Nós vamos contar a história de um casal que estará completando 50 anos de casados, um casal muito especial pra gente. Então, é só um spoiler, viu? Pra você não perder a próxima edição, o próximo programa Mais Que Vencedores. Então, gente, muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau e até mais.